Ó, o Anderson falou que tem uma informação aqui, ó. Ele tem informação? Danilo viaja quarta ou quinta para fazer exames médicos no Palmeiras. Pode cravar, ele disse. Olha, premonição. É informação ou premonição? A boa questão. João Carlos Mendes. Porque assim, quarta-feira, hoje é terça, quarta-feira, dificilmente ele vai ser relacionado para o jogo do... Contra o Vitória, né, Galinha? Vitória. E aí, no fim de semana, tem o Cruzeiro. O deadline seria o fim de semana, né? Deadline seria fim de semana. Porque assim, provavelmente ele vai ser relacionado no jogo do fim de semana. Iria jogar. Aliás, é um jogo simbólico, né? Enfrentar o Arthur Jorge. Será que a torcida do Botafogo vai elogiar, vai xingar durante o jogo? O que você acha? O Arthur Jorge? Acho que não. Acho que não. Acho que o Arthur Jorge tem prestígio lá com o pessoal do Botafogo. Não sei, posso estar completamente errado, mas acho que ele saiu muito mais por questões de tipo... queria uma valorização e não deram, do que propriamente uma coisa assim, tipo, saiu porque não quis renovar ou alguma coisa do tipo. Sim, também acho. Eu acho que vai ter mais pessoas cantando a favor do que contra o Arthur Jorge, muito bem. Faltou avisar o Botafogo, Danilo te amo, Fabiano Silva. É que assim, é engraçado essa coisa, já faltou avisar o Botafogo. Isso aí a gente está falando de um comentário do chat. Do chat, isso. A gente vai destrinchar aqui o que a gente tem de informação, o que foi apurado ontem e tal. E assim, segue tudo aberto, né? Por mais que a torcida do Botafogo fique nas redes falando, vocês precisam... O que eu mais ouço de torcedor do Botafogo nas redes sociais você já conversou com o Botafogo? Não. Tipo, a sensação que dá é que os caras acham que a gente só vê o lado do Palmeiras. Não, a gente está trazendo um ângulo de alguém que é muito interessado, que é o Palmeiras, Sim. E que o cara está precificado. Então, assim, óbvio que a gente fala com pessoas do Botafogo, e quando a gente fala com as pessoas do Botafogo, o que vem é um jogador que é ativo, um jogador que tem um preço, e é um jogador que tem interessados. Os interessados que tragam propostas no preço, no valor que a gente colocou como preço. Se isso não acontecer, o jogador do Botafogo está aqui e ninguém está se furtando a falar isso. Então, assim, às vezes eu vejo muito assim, o cara que quer defender o time e tal. E assim, a gente não está atacando o Botafogo dizendo que tem uma proposta do Palmeiras ou tem uma proposta do Zenit, ou o Palmeiras pode melhorar a oferta e faz um xadrez, uma engenharia para esse negócio acontecer. Isso não quer dizer que é a gente aqui, jornalista, quem publica a notícia e tal. Isso não quer dizer porque, estamos noticiando que o Palmeiras tem interesse, que a gente está contra o Botafogo, que a gente é a favor do Palmeiras. De maneira nenhuma. Então, assim, a internet, ela tem as suas polarizações e acho que esse caso do Danilo, ele está acontecendo muito isso. Eu acho que muito. Porque o Botafogo não quer perder o Danilo e também não quer se sentir desvalorizado, ainda mais quando se fala, tipo, de um rival querendo ele, né? E o Palmeiras também, engraçado que era a mesma coisa quando a gente, lá em janeiro, deu a oferta do Marlon Freitas, eu e o Bruno Andrade. Vocês estão de brincadeira, você acha que ele vai pro Palmeiras, está de sacanagem, não sei o quê, imprensa paulista, bairrista e tal. Aí quando começou o Alexander Barbosa, foi a mesma coisa, você acha que ele vai sair ídolo aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente entende o torcedor, que é o lado da paixão, mas assim, quando você for comentar, pensa um pouquinho. A gente não tá comprando um lado da história, a gente tá só noticiando e ainda o pessoal fala assim, do Botafogo vocês não conversam? Conversa sim, inclusive a gente sempre fala com gente do Botafogo, mas Bruno Andrade já tá aqui, muita gente fala do Cruzeiro, calma André, vou falar sobre o Cruzeiro, vamos falar sobre o Cruzeiro sim. E o jogo vai ser no Mineirão, tá? Agora que me alertaram por aqui. Danilo, tem 2 meses de janela internacional ainda, vamos começar a Fala Fonte com muitas informações de verdade agora? Vem comigo, vinheta, vem comigo, bora. Fala Fonte está no ar agora, de verdade. Vocês que estão chegando aqui na nossa live, já vamos explodir esse número de like aqui, Deixa eu ver quanto estamos nesse exato momento. 243 likes, mas eu confio que vamos bater mais de 1.600 likes hoje, porque ontem explodimos, a galera tava toda conectada no Fala Fonte, no TikTok, você chega, manda seu comentário, manda sua pergunta no chat, deixa seu like e vamos largar muitos assuntos hoje, tá? Vou dar aquela passadinha no nosso cardápio do Fala Fonte, temos informações bastidores sobre a situação do Danilo, vamos falar muito sobre essa história, vamos falar bastante também sobre Palmeiras, informações de André Hernan sobre possível venda do Flaco Lopes, se ele vai sair ou não do Palmeiras nessa janela de transferências pós-Copa do Mundo. Mercado do Flamengo, informações exclusivas do Bruno Andrade sobre esse trio que o Flamengo quer contratar nessa janela de transferências. Temos Memphis Depay, vai ou não renovar com o Corinthians? Vamos atualizar essa situação e mais alguns outros bastidores. Internacional, temos notícias lá de Porto Alegre, São Paulo, Botafogo, Jorge Jesus e uma possível, né, Hernan? Depois você vai falar isso aqui, mas uma possível venda de uma joia do Avaí para o futebol italiano, que quando você mandou no grupo, eu vi que esse rapaz está destruindo na Série B, mas você vai trazer detalhes depois, né, Hernan? É um molequinho, gente boa, bom de bola, inclusive, né? Tá no Avaí, tem números bons, tem 7 gols da temporada, 7
assistências, então é um moleque que tá arrebentando aí, tem gente grande de olho. Boa, Hernan, daqui a pouco vai atualizar pra gente. Salve, Bigodinho, André Hernan e Bruno Andrade, mandou Diego Toledo. E bom dia, Bruno Andrade, como você está? Que tal a gente já largar falando de mercado, né? Vamos começar sem enrolação aqui. Só tem mercado hoje. Só tem mercado hoje, e é assim que eu gosto do Fala Fonte. Bom dia, Bruno Andrade. E quero começar falando do quê? Daquele assunto que ninguém falou ainda, Danilo. Vamos começar com já isso. vai começar com o Danilo? Eu quero, vamos lá. Bom dia, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por falar em mercado, agora com mais calma, né? Até porque por conta da volta para o horário habitual, consigo voltar para casa com mais tempo, sentar aqui. Passei no mercado, comprei ali uns figos, um queijinho brie. Não sei se vocês gostam dessa combinação. Um pãozinho, queijo brie, um figo, pingo de mel, que é o que está na altura agora. Uma delícia, um vinhozinho. Eu sei que o Hernando dispensa um vinhozinho, mas como o mercado é esse e não importa, o mercado da bola é aquilo que importa, eu já largo a seguinte pergunta. Vocês escutaram o Botafogo? Vocês ouviram o Botafogo sobre o Danilo? Porque, por favor, escutem o Botafogo. O que o Botafogo tem para falar? Porque é de uma incompetência absurda a gente apurar somente o lado do Palmeiras, o lado do jogador, o lado do Zenit e fazer parecer que o Botafogo não existe. Então, por favor, respeitem o Botafogo. E eu escutei fontes hoje mais cedo sobre essa questão do Danilo, sobre o Botafogo. Já larga aí, já larga. Vamos começar largando então? Vai. Já que a gente fala assim, vocês não escutam o Botafogo? Atenção, galera, aqui, ó, fecha em mim, como diria o poeta. Como é que é? Teremos aqui a versão do Botafogo sobre o Danilo, por favor. Por favor, agora posso. Mas nem só do Botafogo, mas também do pessoal do Danilo. Nos bastidores, a gente está trazendo várias informações no Fala Fonte sobre a situação do Danilo, Palmeiras, Botafogo, Zenit. Não, mas quero saber do Botafogo. Muitas pessoas dentro do Botafogo e também no entorno Botafogo, do Danilo... por favor. Exatamente. Eles estão fazendo uma força, não para que o Danilo seja negociado no futebol brasileiro, mas sim com o Zenit. Porque o Zenit já trouxe valores altos, valores que agradam aos cofres do Botafogo. E, como eu trouxe no Fala Fonte de ontem, o Glorioso não tem a intenção, pelo menos neste momento, de negociar o Danilo com o futebol brasileiro e reforçar um dos seus principais rivais. Então, a prioridade do Botafogo e também de algumas pessoas próximas do Danilo, até por questões financeiras, é que o Danilo fosse negociado com o Zenit. Mas como o Hernan já falou aqui no Fala Fonte ontem, eu reforço hoje, a prioridade do Danilo não é atuar no futebol russo neste momento. Por isso que até foi o Vinícius Nicoletti que trouxe aqui na ESPN ontem à noite, que o Zenit ofereceu valores bons, altos, só que o Danilo não tem essa prioridade de atuar no futebol russo nesse momento. E aí que entra a questão do Palmeiras, que é uma prioridade para o Danilo, que é um sonho voltar no Verdão. Então, existe vários conflitos de versões nessa história. O Botafogo querendo negociar com o futebol russo por questão de valores, não querer reforçar um principal rival no Campeonato Brasileiro. O Danilo, neste momento, que não quer atuar no futebol russo, Bruno Andrade. Eu acho que tem várias versões nessa história. E não parece que vai ter uma resolução rápida ainda nessa semana. Apesar do Hernan falar aqui no começo da live, e eu também tenho essa informação, que o deadline, assim, para a história resolver sobre o Palmeiras ou não, deve ser essa semana ainda, Bruno. É isso. O que eu recebi agora aqui, e vou abrir aspas para a fonte, justificando o nome do nosso programa, da nossa live. Basicamente é essa. Se o Palmeiras realmente fizer a oferta, pode ser que o Botafogo segure até o fim de semana. Se o Palmeiras não fizer a oferta, o Danilo vai ser relacionado para o jogo do meio da semana. Ou seja, talvez tenhamos a finalização dessa novela, seja para o Palmeiras ou seja para o Botafogo, já no meio de semana. Inicialmente a ideia passava mais pelo fim de semana, o jogo do fim de semana, mas não. Ao que tudo indica aqui, a depender da oferta ou não do Palmeiras, a nova oferta, a última e decisiva, o jogador já entra em campo, ou pelo menos é relacionado para o jogo do meio de semana, a antecipação do fim da novela, possivelmente, então, no meio dessa semana. Então seria hoje, né? Teria que mandar a oferta hoje, porque a lista de relacionados sai hoje. Sim, mas o Palmeiras, pelo que você entende, será que o Botafogo não pode tirar ele da relação dele? Tipo, tirar ele da relação do jogo... O Palmeiras? Não, perdão. O Botafogo tirar ele da relação, possivelmente, do jogo de amanhã para não atrapalhar. Ele pode relacionar e no dia do jogo tirar o jogador da relação. Sim, ele teria, para completar o 13º jogo, ele teria que entrar em campo. Sim. Ele teria que ser relacionado, ficar lá no banco, entrar em campo, sei lá, no segundo tempo e tal, para poder completar o 13º jogo. Sim. Como diria o Bruno, para além dessa questão da força-tarefa que o Botafogo faz para segurar o jogador e não vender para um rival brasileiro, o Botafogo está usando as principais figuras aí do time para poder mostrar para o seu torcedor que está engajado na permanência do jogador e que, tipo assim, interessa a outros mercados e não interessa o mercado brasileiro. Sim. Então você vê a fala do Franklin Carvalho, você vê a fala do Alex Telles. Eu posso até falar aqui... Você tem vários momentos ali
da preparação do Botafogo, da semana do Botafogo, que o assunto é o Danilo com pessoas que, teoricamente, não estão na negociação com o Danilo. O que o Alex Telles tem a ver com a negociação do Danilo? Não tem nada. O Franklin está na dele de treinador, o Alex Telles está na dele de jogador, de falar, não, ele fica aqui. É o famoso Sequeda. Sim. Você lembra do Piquet com o Neymar? Você pode até publicar um negócio desse tipo, Sequeda, como foi, parecer que tá tudo bem, mas depois no dia seguinte, como foi Neymar. Eu entendo que isso são estratégias, principalmente para dar um respiro para o torcedor do Botafogo que está preocupado com a possível saída do Danilo. Mas são estratégias que, no momento, na hora H, a gente vai ver. Ontem começou um zum de que o Palmeiras pode, né, o Palmeiras está vendo que a situação está ficando difícil e pode abrir mão, largar e tal. Conversei com gente do Palmeiras e me garantiu até ontem à noite que não tinha desistido coisa nenhuma, que estava aguardando, que estava esperando o melhor momento para fazer essa proposta. Ontem, de novo, teve uma rodada de conversa. Ontem teve de novo? Palmeiras, staff do jogador, isso tem acontecido quase que diariamente. Boa. E o Anderson Barros está à frente dessa situação. Palmeiras treina e viaja para Curitiba, onde enfrenta o Curitiba na quarta-feira, e essa situação precisa ser resolvida rápido. Assim, precisa ser resolvida. E o Palmeiras está em cima da história porque quer o jogador. Mas, Hernan, vou passar para o Bruno Andrade também essa questão. Muita gente falando no chat aqui, o Ever Almeida, o Guilherme, o pessoal nas redes sociais, falando assim, provocando o Palmeiras de uma certa maneira. Falando assim, tá duro, dorme, Palmeiras, por que não sobe os valores? Mas o Palmeiras, não é questão que está duro, né, Hernan? É questão que está jogando um jogo de paciência também. Oferece alguns valores, sinaliza aqui e ali. Não quer dizer que o Palmeiras está duro e não vai subir a oferta pelo Danilo, né, Hernan? Não, isso aí é uma estratégia do Palmeiras na questão de compra e venda, de negociação. A gente tem falado aqui, né? O Palmeiras tem essa grana para compor, né? A questão é como vai compor. Se vai fazer um valor, como já foi ofertado, já foi publicado, inclusive aqui na ESPN, entre 20 e 25, compor com bônus, compõe com jogador, abre mão do mecanismo de solidariedade, tudo isso é negociação, tudo isso são os valores que vão sendo discutidos e conversados ao longo dessa negociação. O Palmeiras vai fazer a proposta, né, a tal proposta, quando sentir que dá para contratar o jogador. E o Botafogo a mesma coisa, vai sentir, essa proposta é boa financeiramente, é um ativo grande, Danilo, você topa aí, qual que é a sua decisão? Porque também tudo passa pela decisão do jogador. Tudo passa pela decisão do Danilo. Danilo está hoje treinando, ele é um ativo do clube, tem contrato com o clube, é querido pelos caras lá, é querido pela torcida, mas a decisão, a palavra final do jogador é a que vale. Ele não está querendo ir para o Zenit, porque acha que é um mercado que vai esconder ele numa vitrine de ciclo de Copa, né? de própria vitrine para futebol europeu, para um grande mercado do futebol europeu. Então, assim, a decisão do jogador é fundamental nesse momento. E até um outro bastidor, antes de passar para o Bruno, até falando de questão de Europa, né? O Danilo, ele quer atuar, se for voltar para o futebol europeu, queria um tubarão, como a gente costuma usar essa expressão aqui no Fala Fonte, tubarão do futebol europeu. E até o momento não apareceu um time com uma oferta na mesa. Por exemplo, a gente fala de Newcastle. Não é um tubarão e mesmo não apareceu com oferta. Também, como falaram de Chelsea. Também não tem nada. Se teve foi uma sondagem inicial, não abriu negociação. Não teve nenhuma proposta, nenhum time de alta escala no futebol europeu que apareceu até esse momento com uma oferta na mesa do Botafogo para contratar o Danilo. Então a questão fica mais entre Botafogo, Palmeiras e Zenit, que são os três que demonstraram mais interesse nele. Ô Bruno Andrade, tirando o Danilo, quando a gente pensa em investimento do Palmeiras no mercado, o Palmeiras tem algum outro alvo? Por exemplo, não rola o Danilo, vou atrás de outro jogador. Existe essa possibilidade ou o foco é só no Danilo mesmo? Sim. A minha informação, e eu vou defender a minha informação respeitando se porventura outro jornalista, outro comentarista, outro influencer, enfim, felizmente são muitos os influencers, até do Palmeiras, que tem boas apurações, que mergulham no dia a dia do clube. A minha informação é que ou vem o Danilo ou não vem ninguém. Ou seja, os 20, 25, eventuais aí 30 milhões de euros, tudo sempre envolvendo bonificações, porque o Palmeiras, independentemente da oferta que largar para o Botafogo nos próximos dias ou nas próximas horas, a ideia é uma composição fixo mais variável, fixo mais bônus. É muito improvável ser somente fixo, porque só com fixo não vai bater os 30 milhões de euros que o Botafogo exige, e bem, porque o jogador é, enfim, valorizado a esse ponto. A minha informação é basicamente essa: se o Danilo não for contratado, o Abel não quer mais ninguém, não quer outro jogador. Isso, evidentemente, se ao longo do mercado, o mercado abriu ontem oficialmente, se por acaso depois chegar uma proposta acima da média,
estratosférica por algum titular indiscutível e o Palmeiras achar por bem vender ou o jogador quiser sair, aí sim o Palmeiras vai atrás de uma peça de reposição e bem. Mas se não perder ninguém da espinha dorsal do time, da equipe, a ideia é essa, ou Danilo ou ninguém, guarda esse dinheiro para outras questões futuras, até mesmo para fluxo de caixa, organização financeira e quem sabe no fim do ano voltar a atacar o Danilo ou outro jogador a depender aí das movimentações de mercado e da temporada. Dessa espinha dorsal, a gente está falando de jogadores imprescindíveis no elenco. Flávio Lopes entra. Quando a gente pensa nesses caras que são inegociáveis, existe a possibilidade dele A dupla sair? Flaco e Vitor Roque é indispensável. E aí, pode... Não tem outro jogador. A torcida sempre fala do Ares, aí do Paulinho, quando ele voltar, tiver 100%. Aí fala, não, o Flaco vai acabar indo pro banco. Mas o Paulinho, na verdade, ele é um jogador que joga aberto e joga centralizado. Sim. Mas ele não é um cara de área, né? O Paulinho faz essa função, mas não é a especialidade dele. O Paulinho é muito mais um coringa nesse trio que pode acontecer, ou quarteto com Alan Elias. Nossa. Vitor Roque, Flaco, Paulinho e Alan. E ainda você tem o Maurício, você ainda tem o Ramon Sousa, 2 jogadores que foram aí na Copa do Mundo bem. O Sousa teve poucas oportunidades, na verdade, né? Mas você ainda tem. Então, assim, você tem um Palmeiras com uma espinha dorsal muito boa, muito firme, e o Danilo seria esse cara para o meio-campo, para azeitar esse meio-campo. O Danilo, querendo ou não, se você olhar a evolução do Danilo como jogador, desde a base do Palmeiras, passando por Nottingham Forest, até jogar no Botafogo, ele é um jogador hoje que ele é muito mais função, quase que 10, Sim. do que propriamente 5. O Danilo é 5, 8 e 10. O Danilo é um jogador completo, é um jogador que pisa na área, é um jogador que marca, não é assim aquele marcador tipo o Marlon Freitas, o caçador, ou até mesmo que nem o Emiliano Martinez, mas é um jogador que te entrega essa marcação, essa visão de marcação, e é um cara que pisa na área, um cara que faz o passe, que abre espaço, introduz ali. Assim, é um jogador... Por isso que o Abel quer muito o Danilo, Sim. até pela fase que ele está vivendo e por esse Danilo ter se moldado muito no futebol europeu. Fico pensando como o Abel é aquela famosa dor de cabeça boa, a famosa expressão que a gente costuma usar. Seria o meio-campo com Marlon Freitas, se o Danilo vier para o Palmeiras, seria Marlon Freitas, Danilo, Andreas Pereira, Alan Elias, Flaco, Vitor Roque, mas a gente está criando Arias. E Arias, Paulinho. Caramba, e agora? No futebol... Alguém vai rodar. Não, é que assim... Eu converso muito com gente de comissão técnica, e a comissão técnica do Abel, por exemplo, entende que não existe o 11 titular. Tá. O que existe na cabeça da comissão do Abel existem são jogadores frescos, para você usar, o frescor do jogador. Então, por exemplo, você tem um jogo aí contra o Cerro Porteño, vai ser uma batalha. Então, você tem um cara que pode mudar o teu jogo. Sim. Seja o Paulinho, com 45 minutos agora, seja o John Arias, ou o próprio Maurício. Então, assim, são jogadores que... E o Abel tenta fazer isso muito bem, tem conseguido, hora sim, hora não, gerir o elenco, gerir esse grupo com vários bons jogadores. Então, por exemplo, tem hora que acontece, vamos voltar um pouquinho no passado, teve um jogador que não teve oportunidades, porque o Palmeiras estava jogando e tinha a gestão de elenco e tal, e esse jogador estava pedindo passagem nos treinos, já tinha vindo de ser o melhor da Copinha, que era o Kelvin. Sim. O Kevin, né? Kevin, tá no Fulham agora, né? Tá no Fulham. E é um jogador que foi vendido, teoricamente, por um valor que hoje valeria muito mais se tivesse ficado, mas você não tem como encaixe. Então, assim, hoje, se você pensar num Danilo, no meio-campo do Palmeiras, com uma possível vinda dele, se acontecer essa negociação, não dá para cravar nada ainda hoje, fica muito mais forte e fica com muito mais opções para você conquistar os títulos que o Palmeiras quer conquistar esse ano. Fala, família, beleza? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube brasileiro, Palmeiras. Então, chega deixando um like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber mais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro, o Verdão. Um grande abraço, até o próximo vídeo.